A gente hoje começa, então, a nossa segunda sessão, né, do encontro com os mestres. Eu tenho boas notícias para vocês. Na semana passada, com a Cíntia, nós falamos a respeito, não é, dos convidados que haviam confirmado a presença, a partir do pedido de vocês. Então, vocês sabem que na próxima semana nós teremos o professor Tiago Coronato para falar sobre transtornos, não é, na infância. E teremos a Cristina Rio com mais uma oficina sobre inclusão escolar, dessa vez para focar em conceitos matemáticos, que foi algo que ela não conseguiu, não é, por falta de tempo, trabalhar na outra oficina. Agora, duas boas notícias. Vocês haviam pedido um encontro com os mestres com o professor Leandro Rodrigues para falar sobre literatura infantil, lembram? Ele aceitou o nosso convite e ele virá participar em outubro para apresentar uma palestra em homenagem aos 110 anos de Vinícius de Moraes. Talvez as filhas do poeta estejam presentes. Então, vai ser um encontro com os mestres, com outros cursos de letra e outras licenciaturas, né? Porque vai ser um grande evento. E outra questão que vocês haviam me pedido era sobre discutir, não é, aprofundar a questão das relações étnico-raciais na educação e uma educação antirracista. Pois bem, a professora Jerusa aceitou também o nosso convite e provavelmente virá participar de um encontro com os mestres em novembro. Então, estamos tentando, não é, contemplar as demandas que vocês fizeram. Dito isso, eu já vou passar então para o nosso encontro de hoje. Antes de mais nada, eu queria agradecer muitíssimo a professora Ana Carolina Cariús, a professora Érica Rezende, que está no Espírito Santo, em Vitória, e aceitou o nosso convite. Ambas vão apresentar dados das pesquisas que elas estão fazendo sobre a questão da equidade de gênero nas ciências exatas. Então, muito obrigada, Ana, muito obrigada, Érica. Os dados que vocês vão apresentar para a gente certamente são muito importantes para a gente poder pensar que sociedade nós queremos. Então, eu já passo, sem mais delongas, a palavra para a Ana. Muito obrigada. Professora Débora, muito obrigada. Boa noite a todos e a todas. Vocês já me conhecem, né? Da outra vez já falamos um pouco mais sobre a minha vivência enquanto pesquisadora de exatas e minha trajetória até aqui. E nesse encontro, eu e Érica nos propusemos a falar um pouco da pesquisa enquanto, vamos colocar assim dizer, a formação mesmo, né, de uma pesquisa de qualidade, não só a partir da nossa questão empírica, da onde a gente começou a pensar sobre isso e o que a gente pode, a partir desses dados que a gente vem constatando, produzir de propostas de solução. Acho que é mais nessa direção, tanto o meu trabalho, que com o projeto da FAPERJ, quanto o da Érica, também lá no Espírito Santo, que ela vai falar daqui a pouquinho para vocês. Então, o nosso título, sugerido pela professora Débora, com Mulheres nas Ciências Exatas, discutindo a equidade. Tá? Então, esse projeto nasceu de conversas de corredor com a professora Débora, acho que posso contar isso. Professora Débora, com toda a experiência dela no Bourdieu e toda essa experiência na área de antropologia e tudo, e eu com a experiência da vida de estar aqui nesse campus como professora das engenharias desde 2015 e observar que quando essa discussão das mulheres nas ciências exatas chegou para nós, ela já veio
a partir de constatações anteriores, digamos assim. E aí é importante que a gente pontue a necessidade da gente distinguir alguns discursos que a gente ouve por aí, falando assim, mas isso é um achismo, ou então é uma coisa que estão dizendo. Existe, de fato, uma questão envolvendo dados estatísticos que mostram um viés, tá? Tanto no caso de vocês, que são futuros pedagogos e pedagogas, de que só as mulheres devem estar nos cursos de pedagogia, quanto só os homens devem estar nas engenharias. E aí eu olhei para a Jéssica nesse momento e lembrei que na enfermagem também normalmente as mulheres quem devem estar e em contraponto a outras carreiras, né? E conversando com a professora Débora, isso lá em 2019, antes da pandemia, a gente chegou até a coletar alguns trabalhos científicos nessa linha, apontando que de fato havia um problema, havia um descompasso. E aí a gente começou a fazer uma investigação e em 2021 nós fomos juntas contempladas, eu estou à frente do projeto, mas a professora Débora está na equipe nossa, com um projeto na FAPERJ, onde o objetivo era fazer uma integração entre a educação básica e os cursos superiores da área de exatas, de forma a gente fomentar talentos femininos para essas áreas, tá? Então, eu vou começar falando um pouquinho dos nossos achismos, que não eram tão achismos assim, né? Deixa eu ver se eu consigo passar aqui direitinho. Aí, ó, Karina, deu certo. Eu tenho sempre medo dessas coisas. Então, vou falar um pouquinho da inspiração para esse tema, que surgiu, claro, de questões. A professora Débora tinha um aprofundamento antropológico muito maior do que eu, e eu das minhas vivências, tá? Vou contar um fato, depois vou falar outro fato desse semestre. O fato era, acho que em 2018 ou 2019, foi anterior à pandemia, eu dava uma aula de cálculo 2 aqui, depois daquele horário de 8h50, tá? Até 10h30. E várias vezes eu entrava na sala, eu era a única mulher. E aquilo começou a me incomodar, assim, poxa, por que só eu de mulher estou aqui? Tá. Esse período, pasmem, eu tenho a mesma turma de cálculo 2, naquela ocasião eu tinha algumas meninas inscritas, eventualmente faltavam, ficava só eu, eram 2, 3 no máximo. Eu tenho uma turma, a única turma de cálculo 2 das engenharias desse período de 2023-2, na minha pauta são 100% homens. Acreditem se quiser. Não posso trazer a pauta aqui por questões éticas, não posso mostrar quem está inscrito. Mas esse período a situação foi pior até do que eu esperava. Tá? E aí, mais do que necessário, a gente trazer essa discussão, porque apesar de a gente ter verificado isso lá há 5 anos atrás, a coisa permanece do mesmo jeito. E aí eu vou trazer para vocês alguns dados, né, interessantes sobre isso. Eu gostei muito dessa foto, eu estava procurando uma foto que começasse a apresentação, eu gostei dessa foto. O que vocês veem aí? Olha como é que essas moças estão puxando essa corda. Olha o sapato dessas moças, as saias, chapéu. Aí eu fiquei pensando, né, um cabo de guerra, isso é uma brincadeira de cabo de guerra, é verdade. Mas elas tiveram que vencer toda a dificuldade dessas indumentárias aí que elas estão para conseguir puxar alguma coisa. E me veio na cabeça que, não muito tempo atrás, nós não podíamos usar calças. Não é verdade? Era proibido a gente usar calça. E aí vocês imaginam, elas não podiam usar calças, tinham que usar sapatos de salto, mas queriam fazer essa atividade. E aí pensa numa mulher que vai para um laboratório como aqui, de engenharia civil, que é aqui atrás, tá? Aqui, aliás, aqui embaixo, tá? Aqui embaixo. Tem que fazer um ensaio lá, pegar um balde de concreto, pesar uma areia, tá? Para fazer botar na betoneira que está aqui embaixo. Como é que ela faz com salto e saia? Né? Então, as barreiras sempre foram muito maiores, não adianta discutir com o fato. O fato está aí. Os rapazes sempre puderam usar calça e roupas mais adequadas. A gente tinha que ter modos, até hoje, né? Eu tenho péssimo hábito, tenho que contar para vocês isso, de sentar com a perna não muito cruzada, bonitinho igual tem que ser, às vezes na perna.
Então, a saia para mim é uma dificuldade, porque eventualmente eu vou estar exibindo coisas que não podem, principalmente dando aula. Então, até isso. Quando um professor homem está dando aula e ele vai de calça ou com uma roupa que ele quiser, ele não tem que se preocupar com a forma como ele vai sentar. Mas eu tenho que me preocupar se eu quiser usar uma saia. Entende? A blusa, falou bem, a blusa, exato, é o decote, porque a gente tem mais possibilidades de roupa, que eu já passo, bota uma camiseta, botou, né? Não, tá tudo bem. A gente não é bem assim. Eu tenho um filho homem. Sei como que foi, né, na época de criança, como era muito mais fácil comprar roupa para ele, porque era só bermudas de diferentes cores, calças de diferentes cores, camisas de diferentes cores, regatas ou não. Mole. Agora a menina era o lacinho, a decote assim, assado. Então a gente tem toda uma particularidade que faz com que algumas atividades ligadas à área de engenharia, sobretudo, elas não estão muito em sintonia com o que a gente tem de hábito, né? Nosso, aí vamos falar daqui a pouco lá do hábitos, né? Vou chegar lá. Né? Então, assim, a gente construiu, enquanto sociedade, uma forma de se vestir que as mulheres deveriam estar ali, né, seguindo, e que é incompatível, né, com a atividade das ciências exatas, tá? Para além disso, né, antes de eu apresentar esses dados aqui, são nossos aqui da UCP, tá? Eu tirei aqui da universidade. Esses dois gráficos, eles apresentam o número de estudantes ingressantes na Universidade Católica nos 6 cursos de engenharia que estão em atividade, tá? Eu fiz um comparativo entre os ingressantes em 2017 e 2021, tá? Por que esses 2 anos? 2017 era uma época que a gente ainda tinha um interesse grande pelas engenharias de forma geral. Só vocês olharem ali, aqui no gráfico que está à esquerda, não sei se consigo apontar aqui. Como é que faz aqui para apontar, gente? Tem que vir aqui para baixo, né? Beleza. E aí, qual o botão que eu aperto aqui? Do meio? Acho que eu fiz besteira. Então, eu queria mostrar isso aqui, ó. 60, porque nessa época, as engenharias estavam com mais alunos ingressantes, tá? Então, eu quis trazer, mesmo numa época que a gente tinha muita gente entrando, como era a nossa distribuição, tá? A gente oferece aqui nesse campus 6 engenharias. Engenharia civil, engenharia de computação, engenharia de produção, engenharia elétrica, engenharia mecânica e engenharia mecatrônica. Tirei a arquitetura, tá, gente? Quis falar só sobre a engenharia que tem mais matemática, tá? E aí a gente pode perceber, nesse gráfico como no outro, eu pontuei em azul o número de ingressantes do sexo masculino e em verde o número de ingressantes do sexo feminino. Quase fiz azul e rosa, mas não fiz não, senão vocês acharam que estava muito tendenciosa. Então, azul e verde. Observe o seguinte, engenharia civil, em 2017, é equilibrado. Em nenhuma das situações, as meninas ultrapassaram os rapazes. Observaram isso? Olha aqui, em mecatrônica, a diferença em 2017. Tá? Olha a elétrica. Tá? Computação. Tá? Sim, isso são dados nossos, aqui, da UCP, isso não é da faculdade ou do Brasil, que eu me inventou, não. Foi lá na planilha do MEC, do Centro de Educação Superior, eu puxei isso. 2021 foi um ano de entrada muito atípico. Do início de 2021 a gente estava onde? Vamos lá. Pandemia. Muita gente não estava procurando fazer faculdade, tudo muito incerto, então foi um dos piores anos de entrada generalizado, não só na engenharia, como nos outros cursos também. E aí vocês observam que coisa horrorosa. Engenharia da computação, quantos alunos entraram mulheres? 0. Quantos entraram na engenharia elétrica? 0. Por isso que não é bem assim, tá? Mas tem uma justificativa para eu estar com uma turma 100% de rapazes hoje, tá? E aí você vai falar o seguinte, tudo bom, professora, é ótimo, aí a gente viu que realmente a civil ainda se mantém assim, mais equilibrada, tá? As outras, a mecânica tem um pouquinho mais, mas a discrepância é enorme nesse ano de 2021. Falar, professora, tudo bem, você está mostrando os dados aí, mas por que isso acontece? Em conversas informais com as estudantes aqui da engenharia, que elas existem, elas são poucas, mas elas existem, tá? Elas relatam que na escola
havia assim, pouca motivação para elas seguirem nas carreiras de exatas. Então, comecei a pensar nisso, falar assim, poxa, de fato, se eu tenho 0 entrada, é porque aquela mulher ela nem se propõe a entrar. Ela nem se propõe a fazer aquele trabalho. Ela acha que aquilo não é para ela. Então, o problema é antes. O problema está lá na escola. Como que a matemática, a física, a química foi construída na vida dessa moça para ela se candidatar ou não a um curso de engenharia. E aí que surge a ideia do projeto, tá? O projeto chama-se Nossas Futuras Engenheiras, Educação Básica e Ciências Exatas como Caminho para a Equidade. Então, se o problema está na escola, a gente vai lá na escola entender o que está acontecendo, tá? Então, qual era a ideia do projeto? Trabalhar com 2 escolas, uma municipal e uma estadual. Daqui a pouquinho eu vou dizer como é que a gente fez essas escolhas das 2 escolas. Mas antes da gente falar sobre isso, eu li um livro dessa autora chamada Jo Boller. Ela é inglesa, pesquisadora na Inglaterra, só não vou me lembrar de cabeça da universidade que é. Mas esse livro mudou a minha forma de pensar, tanto a minha atividade como professora de matemática, que vocês sabem que eu sou, da educação básica, enfim, como também a pensar esse problema da equidade na educação básica, tá? Então, a primeira coisa que ela coloca, ela dedica um capítulo do livro que eu li, que é chamado Mentalidades Matemáticas. Ela defende que a gente precisa, nas crianças, criar formas de pensar matemática que sejam coerentes com o cotidiano. Não formas mecânicas, como arme, efetue e tira a prova real. Ou então, decore a tabuada, isso vai ser importante. Mas você mostrar caminhos que as crianças consigam entender o raciocínio lógico. Ela defende isso. Defende, por exemplo, quando uma criança tem muito sucesso em matemática, entender por que aquele erro foi pensado. Ela defende que os alunos têm que explicar o erro em público para que os outros discutam aquele erro e entender o raciocínio que conduziu o erro, porque ele não é um raciocínio errado. Ela teve uma condução que eventualmente pode conduzir a um resultado equivocado dentro de uma linha de raciocínio, mas ele não é um raciocínio errado. E aí esse conflito, né, de você mecanicamente fazer matemática, só naquela de tantas questões eu acertei, acaba afastando as crianças da verdadeira vontade de pensar. Então a ideia dela é essa, e aí dentro dessa perspectiva de que as crianças precisam pensar, por que não as mulheres precisam pensar também do ponto de vista matemático? Então ela coloca 2 questões que eu acho importantíssimas. A construção elitista da matemática, por quê? Vocês com certeza vão falar isso, porque eu ouvi a vida toda isso. Você é muito inteligente porque você sabe ler uma planilha de Excel, por exemplo. Ou porque você é inteligente porque você dá aula de cálculo. A minha mãe, tá, quando eu entrei na graduação lá em 1801, ela ficava falando para os outros assim, minha filha passou em cálculo 1 e nem me aprovou, entendeu? Então, é uma construção de que você é um ser melhor do que o outro que não sabe. Então, isso separa um povo que, teoricamente, é elitista, porque tem aquele conhecimento que poucos têm, e você é aquele cara que não gosta, então o seu conhecimento não é tão válido. E aí, se você também não consegue um êxito naquelas atividades, que aí a gente pode depois ampliar essa discussão, assim, que tipo de atividade exitosa deveria existir nos anos iniciais para a matemática? É arme, efetue e tirar a prova real? É ficar escrevendo os números? Na minha época tinha essa coisa, tá, Débora? Assim, o professor fazia 2 atividades matemáticas para entreter a turma. A primeira era arme, efetue e tirar a prova real, e a segunda era escreva os números de 1 até 200. Entendeu? Essas coisas do tipo. Isso está provando o quê? Para quem? Então a gente pode também discutir que tipo de atividade classifica, mas vamos deixar isso para uma outra etapa. Mas de fato existe essa classificação elitista. Mas isso não é uma construção social da minha mãe, que não é engenheira, tá? Minha mãe é secretária. Tem a ver com o direito. Quando a sociedade separa as meninas para as atividades de cuidado, de estar à disposição para a família e tudo, em contraponto aos homens fazerem as atividades que são importantes.
No livro do Dominação Masculina ele fala isso, né? As atividades importantes são delegadas aos homens. Então, ser engenheiro é importante. Esse prédio foi, estava até falando com o Frederico, com a Marina, quando entrou aqui, esse auditório não tem coluna, perceberam? Olha, ele é todo aberto. Esse projeto é um projeto inovador nesse sentido. Então, isso é uma coisa importante. Então, deve ser delegado aos homens, porque isso é o mais importante. Por isso que a gente demorou a votar, por isso que a gente demorou, inclusive, a poder exercer a profissão de engenheiro. Eu estive nas férias, eu tive a oportunidade, assim, foi uma das coisas que eu já realizei na minha vida, tenho que contar para vocês. Eu estive em Nova York e fui à ponte do Brooklyn. Por que eu queria ir lá? Porque eu descobri que aquela ponte, que foi a primeira ponte que ligou a ilha de Manhattan ao continente, tá? Foi construída, pensada, né, por um senhor que ficou doente e faleceu. E quem terminou a obra foi a mulher dele, isso no século XIX. Tá? Sim, e ela não era engenheira, ela era dona de casa. Por que naquela época ela não era engenheira? Porque não podia ir para a faculdade aprender, né? Não podia fazer engenharia, era proibido. Mas ela pegou o filho, que já tinha alguma formação, era jovem, o projeto do marido, e eles terminaram a ponte. A ponte está lá até hoje e passa carro. Cara, o mais legal de você ver de perto é que ele, quando eu estou lá, a guia vira e fala assim, vocês estão vendo, está lá a ponte, imagina uma ponte normal. Tem uma base, tá, que ela anda de um lado para o outro. Para que serve aquilo? Para equilibrar o centro de massa, o peso, porque se tiver muitos carros de um lado e não tiver do outro, ela pode romper. Isso foi pensado na época e quem fazia o movimento disso eram cavalos. Olha que coisa inteligente. Hoje é automático, mas está lá até hoje desse jeito. Quando eu vi, eu fiquei impressionada. E aí a gente se questiona, a mulher tem capacidade ou não? Ela tem. Agora, é preciso que a sociedade construa um universo onde ela se sinta capaz de mostrar o seu talento. Tá? E aí, passa por essa construção elitista. A gente vai ter que popularizar aí a matemática e o conhecimento de matemática. Tá? A segunda é o mito da criança matematicamente talentosa. Em que sentido? Talentosa de quê? Quando vocês estão lá nos estágios de vocês, como futuras professoras e professores, quem que você classificaria como um bom aluno em matemática? É uma pergunta interessante. Quem é um bom aluno em matemática? Acabei de falar que a gente tem que desconstruir um negócio. Na minha época, o bom aluno em matemática era aquele que sabia fazer de 1 até 200, sabia trabalhar de cor, fazer arquitetura e tirar a prova real sem erro. Só que a gente está no século XXI, 2023. A gente, na aula anterior, estava discutindo sobre inteligência artificial e chat GPT. A calculadora faz isso muito melhor. Sem erro. Então, que tipo de conhecimento matemático a gente está construindo? E aí, que criança talentosa estamos criando? Porque depende daquilo que a gente espera. Então, hoje, você fazer exercícios repetitivos sem errar, não significa absolutamente nada. Agora, pensar logicamente, ser criativo, identificar figuras geométricas, formas na natureza. Eu gosto de contar essa história da sequência de Fibonacci, que ela está nas flores, ela está na pinha de Natal, ela está em vários lugares, está na estrela do mar, e a gente tem um número que está nas operações com opções da Bolsa de Valores, que vocês podem não entender nada disso nesse momento, mas vocês sabem o que é uma pinha de Natal, está tudo ali. Bom, e o que isso tem a ver com a matemática? Tem a ver com a construção de uma sequência de números que tenta se aproximar de fatores reais. Agora, quando que isso foi dado nas aulas? Acho que nunca. A gente se preocupa em o aluno ficar reproduzindo cálculos prontos. Eu, Ana, faço isso, tá? A prova que eu dou lá para eles continua sendo essa, embora eu tente mudar sempre. Essa semana eu estava conversando com essa turma dos meninos, falando, olha gente, vocês têm que aprender umas superfícies, tá? Isso não é difícil, tá? Mas eles precisam entender por que eles têm que aprender aquelas superfícies, que elas têm aplicações. E agora a gente adquiriu uma impressora 3D com o dinheiro desse projeto.
para cá. Só que eu vou deixar isso para a próxima apresentação. Essa parte aí pode anotar, Débora, a gente falar da robótica e tal. E aí, eu pensei o seguinte, falei, bom, vou pedir para eles irem lá, modelar os objetos, irem lá na impressora, imprimir e trazer para a sala e fazer uma apresentação para mim. Isso é muito mais legal do que eles ficarem vendo meus desenhos horrorosos ou ficar decorando onde é o foco, qual é a equação. Isso não tem importância. Eles têm que entender para que aquilo serve. O menino é de engenharia mecânica, ele tem que montar uma peça específica para uma determinada situação. Ele pode fazer uma simulação com a impressora 3D que inclui o paraboloide que eu estou fazendo lá. Ele precisa então modelar. A impressora 3D é uma coisa que hoje em dia qualquer um de nós pode ter em casa. Mas qual o problema disso? A gente não sabe mexer direito. Né? Eu não sei mexer direito na impressora 3D, mas é uma coisa que a gente pode ter. Vai ter atividade futura? Estou imprimindo até comida. Eu confesso a vocês que eu prefiro o alface, ali do Abelardo Delamare e tal, mas estão imprimindo comida. Então a gente tem que ter esse discernimento que as coisas estão evoluindo. Então por que eu estou falando sobre isso? Porque até eu tenho dificuldade de entender por que eu estou dando aquela matemática para um menino que vai ser engenheiro. Imagino vocês que estão lá na educação básica, para que vocês estão dando aquela matemática para um menino que vocês nem sabem o que vai fazer depois. Que às vezes você também não sabe o que você vai fazer com ela. Então a gente precisa repensar, que até na época eu falei isso, a matemática como ela está posta na escola, ela vai acabar. Já falei isso mais de uma vez. Ela vai acabar. Para onde ela vai, não sabemos ainda. Mas eu tenho certeza que um monte de cálculo que o computador faz não é mais importante a gente saber. É importante a gente saber como mexer nessas ferramentas, entender os resultados e criar coisas a partir disso daí. Me deu o horário, tá? 10 minutos. Tá. E aí o que a Jo fala ali sobre as meninas, dê às meninas encorajamento adicional para aprender matemática e ciências. Então o que ela fala? As mulheres, elas não estão nessas posições porque ninguém diz para elas que elas são capazes de estar nessas posições. Não são oferecidas a elas atividades onde elas se sintam suficientemente encorajadas para elas ocuparem esses espaços. Aqui eu digo qual é o pior espaço, é o da computação. A programadora, quantas programadoras vocês conhecem? Nenhuma. Eu conheço uma excelente, vou até mostrar aqui o trabalho que ela fez comigo. Agora, hoje foi engraçado que uma prima minha me perguntou uma coisa sobre programação. Eu falei assim, não, você não conhece um programador? A gente nem supõe que existe uma programadora. É um programador. Por quê? Porque é o menino do TI. É o rapaz da informática. Não é, Rafael? É essa pessoa aí do NAI. Quantas mulheres do NAI tem? Tem uma menina lá com vocês agora, né? Não? A menina da chave não é de vocês, não? Saiu hoje. Ah, então. Ali, ó, tudo ali, rapaz, ó, que mexe com o computador, que vem aqui, não tem menina lá com eles. É porque eles não querem mulher lá com eles? Não é, porque não aparece candidata mesmo. Né? Não consegue uma pessoa ter o conhecimento do que eles fazem. E aí, o que a gente fez nesse projeto até agora? Nosso projeto teve uma etapa de 12 meses, a princípio não ia ser renovado, a FAPESD nos surpreendeu agora em julho dizendo que ia renovar o projeto. Então a gente fez uma pesquisa em 3 eixos. No eixo na escola municipal, que aí trabalha com as crianças dos anos finais do ensino fundamental, um eixo na escola estadual e um eixo aqui na universidade, tá? Porque apesar das meninas não chegarem aqui, a gente também tem que estimular elas a persistirem aqui. Ontem mesmo entrou uma ex-aluna minha, que está terminando, está grávida. Ela precisa terminar a faculdade porque o neném nasce em janeiro. Né? Tem isso também. Se ela não conseguir terminar, ela só vai conseguir pegar uma disciplina na metade no ano que vem. Isso não me desculpe, gente, mas não tem pai que vai fazer esse mesmo trabalho. Não adianta. A mulher fica mais tempo afastada, sim. Então, é toda uma dificuldade adicional para além das dificuldades que estão envolvidas ali. Então, o nosso modelo de pesquisa, eu chamei de pesquisa design. Por quê? A gente foi construindo as atividades ao longo da pesquisa. Eu não cheguei no colégio só simplesmente para fazer entrevistas ou para perguntar quem estava interessado em trabalhar. A gente começou, a partir do que a gente viu,
criar atividades que pudessem fomentar esses talentos. Tem uma outra frente que eu não coloquei aqui, que ela foi uma frente mais social, que a gente trabalhou esse ano com a empresa Orange. Vocês já ouviram falar da Orange lá do Tadinho? É uma empresa de TI francesa que emprega um monte de gente em Petrópolis, está sempre aqui na UCP, os meninos sabem disso, está sempre aqui fazendo a palestra, pegando a pessoa da computação quase pelo braço, porque às vezes as pessoas nem querem ir para lá, e lá tem poucas meninas. E eles têm um departamento de diversidade, e as meninas da Orange falaram para as meninas bolsistas durante um ano sobre o que eles faziam, ensinaram a fazer currículo, mexeram com atividades que envolviam questões da formação específica delas lá em rede, levaram uma médica para falar sobre as questões envolvendo sexualidade. Então, foi um trabalho amplo, social, fizeram campanha com elas. E aí eu não coloquei a questão da Orange aqui, porque ela não se envolveu diretamente no nosso objeto, que é porque a matemática não está dando certo na educação básica, e aí isso gera um problema no ensino superior. Tá? Então, eu vou passar rapidinho aqui, que eu estou correndo. Já, Débora Luiz, tem 4 minutos. Então, no eixo municipal, a escola escolhida foi a Escola Belar Delamare, lá no Caxambu, tá? Área rural. E aqui eu trouxe 2 videozinhos para mostrar a vocês. Não sei se eu consigo botar o outro aqui. Como é que eu boto isso aqui, gente? No botão igual. Então, isso as meninas desenvolveram com o tutor. O projeto me deu o direito de ter um tutor. Não, por que não era uma tutora? Porque eu não achei ninguém que sabia robótica mulher. Então, o Rodrigo teve que fazer o trabalho dessa moça. E aí eles desenvolveram alguns simuladores aí. Esse aqui simula, o primeiro, né? Simula a questão do... Esse que está à esquerda. Elas acenderam um isqueiro ali perto, ele é detector de fumaça, aí ele apita. E o segundo é a aproximação. Elas vão botando a mão ali naqueles 2 sensores, ele apita dizendo que está chegando perto. Tipo aquele sensor do carro, você está chegando perto, está chegando longe, elas construíram, tá? Isso, exatamente esse. Ela vai chegar com a mão pertinho, ela vai chegando, aí vai acender a luz, tem um somzinho, mas não está pegando, não tem problema. Está com pressa aí, vou passar para frente. Perdão, desculpa. Tira meu vídeo. Então eu tenho outro. E eu quero contar das meninas ali. Tá aqui. Esse aqui ela vai botar o isqueiro, tá vendo aí? Vai acender ali, vai sentir a fumaça e vai acender a luz de dentro que tem fumaça, tá? Essa é a Escola Cardoso Fontes, elas são meninas lá do ensino médio, na Belar foi ensino fundamental, porque é a escola municipal, e aqui elas trabalharam com automação predial, tá? Então elas fizeram um projeto do zero, tá? De instalação elétrica de uma casa, tá? Eu não sei se vou conseguir passar o vídeo, só queria que vocês vissem pelo menos elas ali. Aqui embaixo a gente tem uma maquete grande, onde foi feita a instalação elétrica de uma casa de 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Elas começaram com uma planta, tá? E a partir dela, elas estão mostrando, tá acendendo lá no interruptor e tal. E eu queria contar uma história rapidinho aqui, se a Érica não me matar, sobre a Nicole, que está ali com a camisa da Firjan. A Nicole sempre foi muito interessada, desde o início falou que ela queria fazer engenharia e tudo. E a mãe estava incentivando ela a fazer um curso técnico, porque o ensino médio delas é o ensino regular. E aí ela queria fazer um curso técnico em auxiliar administrativo. Auxiliar administrativo está com isso na cabeça. Quando ela começou a fazer o projeto, que ela começou a gostar, a mãe falou para ela assim, por que você não faz um curso de eletrotécnica? Você não está gostando disso? Aí ela aceitou o desafio e é a melhor aluna do curso de eletrotécnica do Senai, tá? Então, assim, é o primeiro fruto do nosso projeto, é a formação da Nicole, né? A de vermelho, que é a Karina, o pai e o irmão são construtores, tá? Pedreiro e tal, e o irmão é eletricista, então ela já ajuda o irmão nas atividades que ele vai nas obras, ela já está contribuindo também, tá? É isso, a outra é a Débora. A Débora, assim, gostou, mas ainda não tem nenhuma perspectiva futura aí, beleza? Então aquilo ali é como se fosse uma casa. E aí eu vou passar rapidinho aqui, próximo. O que foi feito aqui na UCP, tá? Na parte que eu falei que teria uma programadora. Ano passado a gente ofereceu, na Semana de Engenharia, um curso sobre programação em Arduino. E a gente tinha aqui uma adesão baixa, em geral, dos alunos das atividades da semana acadêmica.
E aí o professor Felipe, junto com a Vanessa, que é a programadora, minha bolsista de computação, resolveram oferecer essa atividade. E a gente tinha uma expectativa de que não ia ter ninguém, porque normalmente o pessoal sai para férias, não quer vir, papapá. Não só teve o dobro da quantidade, porque a gente abriu 25 vagas e depois tivemos que abrir 50, tipo, 2 salas em paralelo, a Vanessa pensou totalmente esse curso e deu o curso. Tá? Conclusão, esse ano nós estamos cobrando a gente o que a gente vai fazer na Semana de Engenharia. Tá? Então, de fato, a Vanessa plantou aí uma semente importante com esse curso. Perspectivas futuras para passar a bola para a Érica, a renovação do projeto. Agora a gente pretende fazer coleta de dados nas escolas municipais sobre os desinteresses das pessoas. A gente fez um projeto de construção, agora a gente quer voltar lá nas escolas e ver por que não há interesse e fazer uma pesquisa mais voltada para a área socioeconômica, sociodemográfica e tudo. Análise do fluxo regular dos estudantes do curso de engenharia em comparação aos estudantes masculinos aí, botei 10 e aos rapazes. Eu já até tenho esses dados, assim, quanto tempo as mulheres levam para concluir, se elas desistem muito, eu ainda não fiz as contas, mas eu já tirei lá do censo. E as coletas dos cursos de engenharia das outras universidades, não só da UCP, para a gente ver se esse fenômeno, né, de não entrada ele se replica, inclusive na UF, na Universidade Pública aqui. Tá? Então, a UCP, a Estácio e a UF, curso de engenharia, a gente deteve o nosso campo lá. É isso, muito obrigada. Vou passar agora a professora Débora para apresentar ela. Muito obrigada, Ana. Eu tenho milhões de perguntas para fazer, mas a gente vai passar direto para a Érica por conta do nosso pouquíssimo tempo. Érica é doutoranda em educação aqui da UCP, pelo programa de pós-graduação em educação, e é orientanda da professora Ana, e também vem pesquisando nesse mesmo campo, né, sobre equidade de gênero nas ciências sociais. Érica, muito obrigada, a palavra é sua. Boa noite, professora. Boa noite, Ana. Não vi você, né? E não tô vendo quem tá aí. É muito estranho a gente falar assim sem estar vendo, né? Vou sentar ali para você me ver. Não quer falar de frente pro computador. Ele vai virar para ela. Tá, vai virar para você. Ai, que ótimo. Ótimo. Você está vendo para mim, você está falando. Além da gente. Quase vendo, né? Porque tá tão longezinho, mas já melhora. Porque aí agora eu sei pra onde eu tô vendo. Minha voz não tá muito boa, amanheci rouca hoje, então peço perdão. Meu nome é Érica, eu sou do Espírito Santo. Eu sou professora de Química da rede estadual aqui. Atualmente eu estou na Secretaria de Educação, então tem 11 anos que eu estou na Secretaria de Educação. Passei por diversos setores lá, comecei como professora referência de Química e tal. E quando eu entrei no doutorado, meu trabalho não tinha nada a ver com isso, né? Não tinha nada a ver com gênero e tal, e foi numa conversa com a Ana sobre esse projeto dela que eu falei, eu acho que dá para fazer uma coisa bacana. E aí eu vim para a minha realidade, né? Porque quando eu fui pensando no meu caminho, assim, em vários momentos eu passei por territórios masculinos. E aí, antes de eu colocar a minha apresentação, eu tenho 2 coisas para falar para a Ana. Que se você precisasse de uma pessoa que entende de programação e Arduino, no Espírito Santo teriam várias professoras. Você é muito bom. Mulheres. Teriam várias. E a outra coisa que eu falei essa semana, porque eu, com uma pessoa que me dá suporte no meu trabalho, aí eu virei para ele e falei assim, pelo amor de Deus, me indica aí um curso rápido aí de iniciantes de programação, porque assim que eu acabar o doutorado, a primeira coisa que eu tenho que fazer é um curso de programação para eu aprender a resolver esses problemas sem ter que ficar te perturbando, né? Então, pretendo, quando acabar o doutorado, fazer um curso básico de programação para eu poder conseguir dar conta. E antes de eu apresentar também, eu colocar para vocês verem, e aí, acho que a professora Débora não sabe disso ainda,
de toda a trajetória que eu construí na Secretaria de Educação, agora, neste momento, eu estou num território que é completamente masculino, que eu estou justamente com os meninos da TI. Né? Então, eu fui parar no setor, na gerência de tecnologia, e aí aquele monte de homem lá e eu lá, quietinho no meio. E aí, de vez em quando, eu escuto assim, é você que sabe essa parte. E eu não sou de TI, não sou da programação, não tenho nenhuma formação com eles, mas quem resolve determinada parte ali sou eu, né? Então, é a vida dando voltas pra gente. Eu vou colocar minha apresentação e agora eu paro de ver todo mundo, né? Deixa eu compartilhar aqui. 30 minutos, 20 a 25 minutos para fechar. Então, vamos lá. O nome do meu trabalho, né, do doutorado, o título ficou Lugar do Docente de Ciências da Natureza e Matemática na Rede Estadual de Ensino. Então, qual é o meu foco ali? É pegar as professoras de Ciências da Natureza e Matemática, que são duas áreas de conhecimento, né? Na nossa rede estadual aqui. Eu consigo contemplar a rede toda, né? Até trabalhar, não só trabalhar na secretaria, porque os dados são livres, né? Mas aí a minha ideia foi tentar pegar todo o cenário da rede. E aí eu não tenho como começar a falar de Ciências da Natureza e Matemática sem trazer, elas são alunas de pedagogia que estão aí, né? Eu não sei se vocês conhecem essa figurinha, que é a Marie Curie. Essa pessoa, ela é sempre a referência, né? Quando se fala em química, em prêmio Nobel, em mulher, em gênero, sempre é o nome dela que vem como referência. Por alguns motivos bem particulares. Primeiro que ela, uma mulher, né? Ela morreu em 1934, e naquela época formada em Física e Química. Foi ela que conduziu as primeiras pesquisas de radioatividade. Ela foi a primeira mulher que foi premiada com o Prêmio Nobel. O Prêmio Nobel começou em 1901. E ele é um prêmio, uma premiação, que ela traz muito prestígio para a área de ciências, assim, né? Então, ela foi a primeira mulher que recebeu o Prêmio Nobel. Esse primeiro Prêmio Nobel dela foi junto com o marido dela. E ela foi em torno das pesquisas de radioatividade, né? A descoberta da radioatividade começou com as pesquisas deles. E ela não só foi a primeira mulher que foi premiada com o Prêmio Nobel, como ela foi a primeira pessoa e a única mulher que recebeu 2 prêmios Nobel, né? Ela foi premiada 2 vezes. E esse cenário, ele permaneceu por mais da metade, acho que 3/4 de um século, com essa situação. Ninguém conseguia 2 prêmios Nobel, né? Somente ela, e era mulher, né? Então, ela teve esse prêmio Nobel, ela teve um prêmio Nobel de Física, que foi junto com o marido dela, depois ela teve um prêmio Nobel de Química, que foi na descoberta do polônio e do rádio, que são 2 elementos químicos. Né? Marie Curie, por que ela acaba sendo um exemplo? Desde essa premiação dela, foi em 1903, somente 17 mulheres receberam o prêmio Nobel de lá para cá, enquanto homens foram 572. No cenário mundial, hoje a gente só tem 28% dos pesquisadores do mundo que são mulheres, os demais são homens. E aí, isso eu tirei do referencial da minha escrita, né? Algumas constatações. Então, são citações de autores que trazem o cenário, né? Então, o que acontece? O que aconteceu com a mulher? A Ana falou um pouquinho disso, né? Então, a mulher ela teve um acesso tardio para o ensino superior. Quando ela começou, para a mulher era destinado somente cursos voltados para o cuidado. Então, eram os cursos das pedagogias, os cursos da enfermagem, os cursos que tinham relação com o cuidado. Né? Esses eram das mulheres. Os dos homens eram as engenharias, a medicina, os outros. Né? Qual a palavra que ela usou? Os importantes. Né?
Os importantes eram os dos homens, os outros, os de cuidado, eram das mulheres. Então, isso, como elas entraram tarde na academia, para o lado da ciência, automaticamente as carreiras científicas delas também começaram mais tardiamente. Outra citação de uma autora que ela fala que com poucas exceções as mulheres não podiam desenvolver pesquisa. Então, assim, não era para elas, isso não era para elas. Então, elas tinham que cuidar de casa, marido e filho. Esse era o papel da mulher. Uma constatação da Unesco, de um dos relatórios que a gente usa como embasamento, né, para dados, né? A Unesco tem um relatório que fala das meninas, é um relatório que foi feito em 120 países, com dados de 120 países, que fala da presença das meninas em STEM. STEM é uma sigla que vem do inglês, que para o português é ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Então, o interesse das meninas nessa área, o desinteresse das meninas e das mulheres nessa área, ele não tem relação com o intelectual delas. Ele está relacionado com o contexto histórico, com os processos sociais. Então, assim, não tem relação com a mulher não tem intelectual para isso e o homem tem intelectual para aquilo. Não é esse o problema. Outra constatação da Unesco é que cerca de 30% da população mundial estudantil de mulheres, somente 30%, né, estão nessa linha de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E outra constatação interessante também é que os sistemas educacionais como um todo, eles têm um papel bem central na hora da mulher, da menina, né, ver o caminho que ela vai seguir. Eu trouxe também no meu estudo, eu trago alguns dados do IBGE. Então, tem uma pesquisa que o IBGE faz, que se chama PNAD Contínua, Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio. Tem um dado da PNAD que ele é muito interessante, que ele fala o seguinte, da última, né? A última que saiu foi em 2019. Enquanto 92% das mulheres se dedicam a realizar atividades domésticas, ela tem a atividade dela, mas as atividades domésticas, né? 92% das mulheres têm essas atividades. Nos homens, a proporção é de 78%. E aí, a PNAD ainda compara o seguinte, que o homem, ele só tem essa proporção de atividade doméstica semelhante da mulher quando ele mora sozinho. Se ele não morar sozinho, fica nessa proporção, 92% das mulheres com essas atividades domésticas, enquanto os homens 78% só. E aí vamos lá. A minha questão norteadora. Eu trago como questão norteadora o seguinte: por que é importante compreender a perspectiva de gênero na sociedade para entender o ambiente escolar? Então, uma das informações que é trazida pela Unesco, né, não tem a ver com o intelectual, tem a ver com o que a sociedade oferece. Né? Então, se eu compreendo como que aquilo ali está na sociedade, como que aquilo ali está na escola, eu posso compreender as escolhas, é possível que eu compreenda as escolhas por essas carreiras ou não. A Ana traz no ensino superior, né? Então, eu venho já para a educação básica. Por que aquelas professoras estão ali? Meu objetivo geral, então, seria compreender as relações de gênero entre os docentes de ciências da natureza. Ciências da natureza, ela contempla as disciplinas Química, Física, Biologia e Ciências. Ciências é no ensino fundamental, Química, Física e Biologia no ensino médio, né? Então, são as professoras de Ciências da Natureza e de Matemática da Rede Pública do Espírito Santo. Eu pego só a rede pública estadual, tá? Eu não pego a federal, somente a estadual. E a minha pesquisa é qual e quantitativa. Objetivo específico, eu desenhei 3. Então, o primeiro específico seria um estudo quantitativo. Eu vou pegar dados do censo escolar, e desses dados do censo escolar, eu vou olhar a proporção de professores que estão na educação pública estadual, né? Qual a proporção de professoras e de professores nessas disciplinas, né? de ciências da área de conhecimento de ciências da natureza e matemática. De posse desses números, eu vou analisar qualitativamente
o que vai levar essas docentes, aí eu pego somente as professoras, o que leva essas professoras a optarem por essas áreas de conhecimento? Então, eu vou tentar entender, compreender por que elas optaram por essa área. E a partir daí, eu volto para o quantitativo, né? Eu volto para a análise quantitativa e eu vou perceber, vou tentar verificar a proporção de professoras, também somente das mulheres, né? De ciência da natureza e matemática, que participam das formações que a CEDU oferece. A CEDU é a Secretaria de Educação, a gente tem aqui um setor que é chamado Centro de Formação. Então, oferece diversas formações para os professores, em várias vertentes, assim, né? Vários tipos de formação diferentes, dependendo das demandas, e dentre elas tem também formação voltada para a área de inovação na educação, para a área de robótica e coisas desse tipo. Então, eu vou tentar ver a proporção de professoras, dessas professoras de ciência da natureza e matemática que participam desses cursos, né? O escopo da minha pesquisa, como que eu delineei até agora, né? Então, eu começo trazendo a minha trajetória social, onde eu falo o meu trajeto, o que eu construí, assim. Para escrever essa parte, eu inspirei muito no que eu aprendi com a professora Débora durante as estudos do doutorado, né? Ela me deu muito suporte nisso. Então, eu trago a minha trajetória social, tentando explicar como que eu cheguei ali, nessa parte, nesse campo do doutorado, né? E nessa pesquisa. Então, eu vou trazendo a minha trajetória social. No meu texto introdutório, eu trago documentos. Então, eu venho com esse documento da Unesco, um relatório da Unesco, né? Que ela traz dados de 120 países, das meninas. Trago também esses dados dessas pesquisas do IBGE, né, no cenário nacional. Depois eu trago um capítulo falando sobre gênero, e aí foi um grande desafio para mim. Porque a professora Débora me ouviu falar muito isso nas matérias dela. Eu falava, eu sou técnica, professora. Eu não consigo entender direito essa parte de humanas, né? Da sociologia. Eu sempre falava com ela, professora, eu tenho muita dificuldade. Ela cansou de me ouvir falando isso. Então foi um senhor desafio para mim escrever sobre gênero. Eu tive que escrever com muito cuidado para que eu não entrasse no viés da militância, né? Que não é a minha área, eu não tenho embasamento para tanto. Então eu trouxe um pouco a compreensão sobre gênero. Depois eu trouxe um pouco sobre essa invisibilidade da mulher, que a gente falou até um pouquinho de forma muito rápida aqui, né? Que a mulher, ela era um pouco polida no ensino, né? Eu trouxe a revisão de literatura, que eu peguei artigos. E depois eu fui para a trajetória metodológica. Estou agora começando na parte de análise e interpretação dos dados. Eu não tenho todos os dados ainda, por enquanto eu tenho somente os dados do censo, para depois chegar nessas últimas considerações, né? Que eu ainda não cheguei. Aqui, gente, é só para poder, não tem nada demais, é só para falar como que eu delineei meu referencial teórico, né? Então, eu peguei alguns documentos inspiradores, que foi o documento da Unesco, Declaração de Direitos Humanos, Declaração Universal, e os dados do IBGE, e as principais obras que eu me basei, que foi Bourdieu, Scott, para poder traçar essa parte aí, que é a parte que eu falei que eu tinha muita dificuldade para escrever muito, para poder conseguir escrever alguma coisa que tivesse sentido na pesquisa. A revisão de literatura, que é parte do que a literatura traz, eu fiz ela no ano passado. Eu usei como base, o banco de dados foi o Google Acadêmico. Então, inicialmente, eu fui pegar os escritores e aí eu delineei alguns escritores e aí foi o momento que eu quase enlouqueci, porque apareceu mais de 10 mil resultados. Eu falei, como que eu vou filtrar aqui, né? Então, eu refiz a rota, mudei para os escritores, filtrei para os últimos 5 anos. Essa data de 5 anos foi alinhada com o primeiro relatório que a gente pegou, que foi um relatório da Fundação Carlos Chagas,
que é o que a Ana usa também no trabalho dela. Nesses últimos 5 anos eu diminui um pouquinho, caiu para 3.100 trabalho, mais ou menos, e aí eu fiz 21. Esse 21 o meu critério de seleção, onde que tinha os títulos, os resumos, o que eles tinham mais alinhado com o que eu estava querendo. Como uma pesquisa, a pesquisa ela passou pelo Comitê de Ética, né? Passou agora pelo Comitê de Ética pelo CPM, se parecer essa semana, e eu preciso também, eu não sei se em todos os estados é assim, tá? Mas aqui no Espírito Santo, quando a gente vai fazer uma pesquisa, qualquer um, não só eu, qualquer pessoa que deseje fazer pesquisa com dados da educação estadual, ela precisa de autorização formal da Secretaria. Então, a gente submete um processo pedindo essa autorização. A minha autorização saiu hoje. Posso fazer agora, então agora eu já posso lançar os meus formulários. A minha trajetória metodológica, né? Então, eu trago uma pesquisa qualitativa, que também foi outro desafio, né? Você pega os 2 tipos de informação. E por que se usa uma qualidade quantitativa, que também é chamada de mista? Porque somente um dos dados, ou só quantitativo ou só qualitativo, quando isso não é suficiente para mim, no caso do pesquisador, né? Então, eu preciso juntar essas informações. A metodologia mista, ela tem algumas tipologias, né, adotadas. Eu peguei a sequencial explanatória, que são 2 fases, né? Então, primeiro a gente coleta os dados quantitativos, que são esses dados de censo, e depois a gente vai para a fase qualitativa. Essa fase qualitativa vai ser coletada por meio de um formulário que eu vou aplicar para a rede, para essas professoras, né? Não só para a rede. E aí, nesse momento, eu tenho que fazer uma conexão entre esses resultados. Então, as coisas têm que ser alinhadas, né? Geralmente, nesse tipo de pesquisa, o dado quantitativo, geralmente, ele serve para, essa primeira fase aí, né? Para poder filtrar aquilo que vai para o qualitativo. Então, esse quantitativo inicial de professoras, eu filtro e mando para essa segunda fase, que é do questionário. Vai ser uma pesquisa do tipo survey, que é um questionário, né, em larga escala. Então, quando você pesquisa diretamente aqueles que você quer conhecer. E é uma pesquisa, o survey nada mais é que um questionário, só que um questionário aplicado para um grupo grande. Como eu vou aplicar para uma rede de ensino do Espírito Santo, então, um grupo grande, então a gente chama de survey. E aí vamos ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o 4º menor estado da federação. São 78 municípios e a gente tem, com os dados do censo escolar do ano passado, de 2022, a gente tem 403 escolas estaduais. Só que dessas 403 escolas, a gente desconsidera 6 escolas, que seriam 4 CEJAs, que é o Centro de Educação de Jovens e Adultos, e 2 centros de educação técnica. E por que eles são desconsiderados? Porque o Centro de Educação Técnica, esses 2 centros, 7 que a gente chama, eles não são sob a administração da SEDU. Apesar de contar na escola estadual, ele não é administrado pela Secretaria de Educação. Ele é administrado pela Secretaria de Ciência e Tecnologia. E os CEJAs, que são os Centros de Educação de Jovens e Adultos, eles não são inseridos no sistema de gestão escolar da rede estadual. Então, eu não tenho como pegar dado ali de professor. O meu campo de análise são 78 municípios, né? Então, a gente tem escola em todos os municípios, mas eu considero dessas 407 escolas, não das 413. Né? Então, os municípios onde tem essas 407 escolas aí, desde que essas escolas tenham professoras, né? A população seriam todos os professores, homens e mulheres, de ciências da natureza e matemática. E a amostra
eu tenho primeiro a população, que é todo mundo, e a amostra são só as mulheres, são as professoras. Desculpa te interromper. Deixa. Eu pedi para você tentar começar a conclusão. Estou chegando nela agora. Para a gente poder ter um minutinho para perguntar, Tá. talvez. Nós já estou chegando nela. Esse mapa também é só ilustrativo, é só mostrando que o Espírito Santo ele tem as regionais, né, que contemplam um quantitativo de escolas. Então, são 11 regionais, cada regional tem um quantitativo de municípios que tem um quantitativo de escola. E os dados? São dados quantitativos, essa parte eu até já falei, são dados quantitativos e qualitativos. Então, eu tiro dados do censo escolar, que é o principal documento, o mais fiel que existe, né? Porque ele é conduzido pelo INEP e tal. Eu pego dados qualitativos do meu formulário, que eu vou aplicar, que eu ainda não apliquei, né? E aí, os meus primeiros resultados. O que eu tenho aqui? O Espírito Santo ele tem 13.105 profissionais da educação. Os profissionais da educação contemplam tudo. Desses 13.105, 12.294 são de professores. Tá? Então, essa é a minha primeira informação. Então, eu tenho 13 mil profissionais da educação. Nesse do lado aqui, que fala o percentual de profissionais da educação, aqui não é de professores, é de profissionais. E aqueles 13 mil ali. Quando eu separo isso por sexo, 69% é de mulher e 30% homem. Aí a gente volta lá nos primórdios, que as mulheres eram conduzidas pelas carreiras do cuidado, né? Então, a educação era uma delas. Então, 69% da educação no Estado, da educação estadual, é de mulheres. Isso dá mais ou menos, desses 13 mil, isso dá mais ou menos 9 mil mulheres, 9.090 mulheres. E, em relação às professoras de ciências da natureza e de matemática, eu tenho um dado prévio aqui, tá? Eu vou esmiuçar esse dado ainda mais, estou esperando receber as informações, mas eu tenho um dado prévio que foi uma surpresa para mim, que eu achava que era um território mais masculino. Mas para mim, dá para enxergar direitinho os números? Dá, né? Então, ele está separado por sexo, por disciplina, né? Então, biologia, ciências, física, matemática e química. Só que tem um porém, tá, gente? Um mesmo professor, ele pode estar em mais de uma disciplina. Então, por isso que pode ser que o número aparentemente não feche. Que é o seguinte, eu tenho um professor que ele dá aula de biologia e ele também dá aula de matemática. Eu tenho um professor que dá aula de química e dá aula de física, entendeu? Então, o mesmo professor pode dar aula de duas disciplinas. Então, de biologia, eu tenho 423 mulheres contra 190 homens. Ciências, geralmente quem dá biologia das ciências também. Ciências, são 1.215 mulheres, 252 homens. Aqui está bem gritante a diferença, né? Ciências é ensino fundamental. Física, que o homem impera, né? Na física, o homem está imperando. Então, eu tenho 182 mulheres contra 291 homens. Matemática, para mim, foi uma surpresa, porque na época da minha adolescência, matemática era bem professora, era sempre professor, né? Eu nunca tive uma professora de matemática. São 1.559 mulheres e 769 homens. Química, 291 mulheres e 184 homens. Então, esses são os meus primeiros dados preliminares. Isso aqui vai ser esmiuçado ainda, tá? Então, como eu tive a autorização da pesquisa agora é que eu consigo abrir. Agora mesmo, né, gente? Hoje. Então, os próximos passos, que é a continuação, né? Ver os próximos objetivos, que é a parte do questionário que eu vou aplicar. Então, eu vou entender os percursos e as escolhas dessas professoras e vou ver como que fica a proporção delas nos programas de formação. E aí eu encerro com um pensamento de Marie Curie, né? Uma frase dita por ela: devemos acreditar que somos talentosos para algumas coisas e que essa coisa, a qualquer custo, deve
deve ser alcançado, independente se você é mulher ou homem. Muito obrigada, Érica. Antes de passar aqui, eu imagino, né, que a gente tem muitas perguntas, eu queria dizer para você que você já está, não digo nem convidada, você está me ouvindo, Érica? Você vai estar intimada a voltar no próximo semestre para poder apresentar, desenvolver, né, depois de desenvolver e analisar esses dados, para poder apresentar os resultados da sua pesquisa, né? E aí, eu acho assim, eu gostei demais do encadeamento da apresentação de vocês. Já vou passar para a plateia, para os alunos. Mas eu achei muito interessante quando vocês frisaram uma questão que eu acho que tem que ser objeto de reflexão. Nossa, no curso de pedagogia, em todas as aulas, que o que a Érica falou, não é, em relação, e a Ana, lógico, sobre a questão de que não se trata de uma capacidade maior para determinadas áreas, não é? Como se as mulheres tivessem mais capacidade ou mais tendência para a área dos cuidados, não é? E os homens para a área das ciências exatas. Não. A gente sabe que o que a gente chama de interesse, capacidade, ela é socialmente, historicamente, sociologicamente construída, não é? E é sobre isso, de alguma forma, que vocês falaram, não é? O que leva uma quantidade enorme de meninas de acharem que não são capazes ou de não se interessarem por essas áreas e vice-versa, que leva, não é, uma quantidade imensa de meninos de acharem que não podem, que não são capazes ou de não se interessarem, por exemplo, pelo curso de pedagogia. Então isso ele é socialmente construído. E a gente tem que pensar nas consequências dessa construção, né? E aí, antes, porque tem muitas perguntas mesmo, eu fiquei muito interessada nesses dados que você apresentou por último, Érica, mostrando que tem mais mulheres nas matemáticas, que você se surpreendeu. Mas eu fiquei pensando, proporcionalmente, se nós temos, quer dizer, vocês têm na rede, né, estadual do Espírito Santo, 70% de professoras e só 30% de professores, a proporção, eu acho que ela faz sentido. Ela faz total sentido. Tem muito mais mulheres, eu continuo, não sei se eu sou pessimista, mas eu continuo achando que há uma desproporção muito grande ainda, e isso precisa ser muito. Mas que as pesquisas de vocês mostram o quanto, não é, vocês precisam, nós precisamos repensar todas essas questões. Ana, quer falar alguma coisa? Karina, vou pedir aí para o microfone passar para quem tem pergunta. Ó, já sabia. Antes da Rafa fazer a pergunta, deixa eu passar aqui para a Ana. Rafa, segura um instantinho. Eu só queria fazer uma observação rápida, que a Érica está trabalhando no campo da educação, e a gente não pode esquecer que o campo da educação está dentro do campo do cuidado. Exatamente. Então, né, o aparecimento de mais mulheres, mesmo lecionando as disciplinas exatas, tem a ver com o fato de estar num ambiente escolar, que é de onde eu estou também. E aí eu queria só lembrar que eu comentei com vocês da outra vez, que hoje eu sou a única professora mulher da engenharia. Hoje não, já tem aí uns 3 anos. Então, a Karina regalou o olho ali, é verdade. Eu sou a única professora mulher dos cursos de engenharia aqui da universidade. Professora mulher, sim. Tá? A única. Então, eu ainda estou num território que não é o meu. Eu estou como professora, porque isso é uma coisa também que vale a pena dizer. Eu não sou engenheira, tá? Então, existe ainda uma distinção de que ela está lá como professora, mas ela não conseguiu o título de engenheira. Embora o meu doutorado, o meu mestrado seja em modelagem computacional, que é uma área dura, né, que é parte da engenharia, num curso de conceito 7, né, não foi simples.
conquistado, como eu contei outra vez, grávida, com filho 1, mas ainda estou num território que não é meu, apesar de estar trabalhando com aula. Então, isso tem que ficar diferente do que a Erika colocou, porque a mulher, ela consegue matemática, mas ela está lá na escola. A gente prende ela lá dentro do ambiente escolar, porque ela, para mim, prende esse não pode, que aí já é mais difícil. Entendeu? Ensinar é fácil. Está dentro daquela questão das coisas importantes. Fala, Rafa. Boa noite, gente. Boa noite, professoras. Ouvir vocês falando é realmente inspirador. E falar sobre essa temática hoje em dia é muito importante. Sou um pouco suspeita para falar que eu sou orientanda da professora Débora. E isso tem tudo a ver com o tema da minha monografia. Inclusive, um dos meus materiais é o texto de Pierre Bourdieu, A Dominação Masculina. E vamos passar para essa etapa agora. Enfim, a minha pergunta, depois, assim, evidentemente, elogiar muito vocês. Foi muito, muito bom. Inclusive, depois vou dar uma olhada nos outros materiais também. Mas a minha pergunta é para a professora Érica, e como que ela usou para fazer um exercício mental na hora de escrever, sem entrar na questão que ela citou, né, da militância. Porque hoje em dia, muito se é dito sobre isso, né, mas acaba esbarrando em outras questões, e quando nós vamos fazer uma pesquisa, nós temos que ter um direcionamento, um aprofundamento teórico mais focado, né, para o nosso teórico. Será que aqui? Não sei se é do celular. E o que ela fez para poder ajudar nesse momento de construção da escrita dela? Conseguiu ouvir? Consegui. Como que é o seu nome? Rafael. Rafael. Rafa. Se a Débora te chama de Rafa, eu te chamo também. Então, Rafa, olha só, isso é meu. Porque eu sou assim, eu não sou militante em nada. Eu não consigo, eu sempre olho as coisas, isso é muito meu, assim. Eu sempre tento olhar tudo de cima e de forma neutra, sabe? E eu tenho tanto medo de ser... eu estou usando a palavra militante, mas eu não estou usando de forma pejorativa não, tá, gente? Eu estou usando porque não é meu. Eu não sei entrar numa guerra por um lado só, sabe? Eu sou muito imparcial nessas coisas. E como não é meu, eu tinha que ter muito cuidado. Porque eu não podia entrar na militância se eu não sou uma pessoa de militância. Eu não sei se eu consegui me fazer entender. Como eu não tenho bagagem o suficiente. Eu não tenho bagagem. Eu escrevi um texto sobre... Foi até para a disciplina da Débora também. Eu escrevi um texto sobre racismo. Eu não tenho bagagem para falar sobre racismo, bagagem, conhecimento total sobre isso. Então, eu teria que pegar aqueles dados concretos, né, os mais concretos que eu tinha em mãos, e escrever em cima daquilo que eu tenho em mãos. Né? Então, assim eu fiz também nessa escrita. Eu não deixei o meu emocional falar. Eu acho que é isso. Eu tentei centrar. Eu falei, eu tenho essas informações. O que disso daqui eu posso pegar? Então, eu faço isso em tudo na minha vida. Eu sempre tento fazer de forma bem imparcial, sabe? Para que eu não entre nesse viés da militância e acabe, de certa forma, falando besteira ou escrevendo alguma coisa que seja errada mesmo, né? Porque a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente escreve, ainda mais com situações polêmicas. Então a gente tem que ter muito cuidado. Então eu não podia escrever aquilo que não é o meu território, não é o meu domínio, né? Eu sempre fui muito técnica, então eu precisava ser técnica ali para escrever também. Obrigada, Érica. E aí, tem mais questões? O que eu achei interessante na fala tanto da Ana quanto da Érica, eu estou pensando aqui num grupo que está justamente escrevendo a monografia, né? E na apresentação, principalmente da Érica, apareceu aí toda uma fala a partir
da explicitação do processo de pesquisa, em que apareceu, de certa forma, esse processo, né? Quando a Érica foi mostrando qual era o objetivo geral da pesquisa, quais eram os objetivos específicos, né? Os percursos teórico-metodológicos. Então, eu acho que isso fez com que, né, eu estou percebendo aí com algumas carinhas, né, que cada um pensasse nas próprias pesquisas, não apenas a Rafaela. E aí, Rafaela, eu acho que uma questão que a gente pode assim, pensar, né, a partir dessa pergunta que você colocou, que é uma pergunta que surge sempre, não é, nas aulas de metodologia do mestrado, do doutorado, na pós-graduação, não é, Ana? A gente tem que separar. Embora nada na vida seja separado, mas a gente tem que ter a capacidade, num exercício constante de objetivação da própria subjetividade, de separar o que é ciência, inclusive na área das ciências humanas, e o que é a militância, com todo respeito, tanto pela ciência quanto pela militância. A gente sabe que não há ciência neutra. Neutralidade não é possível, não é? Isso ainda é uma ciência lá no final do século XIX positivista. No entanto, é preciso que o pesquisador reconheça a sua posição no campo, os seus interesses pessoais, e aí, com um olhar teoricamente informado, objetivar a própria subjetividade. Porque uma pesquisa feita com rigor, ela parte de um ponto de interrogação. Ela não parte de certezas. Né? Então a gente tem que repensar aqueles títulos. A importância de não sei o que para aquilo lá. Né? Ou a influência de não sei o que para aquilo lá. Porque quando a gente fala da importância ou da influência já no título, é porque, na verdade, não se parte de uma dúvida, de um ponto de interrogação. Está se partindo retoricamente de uma certeza, de uma afirmação, né? Mas, bom, hoje, né, para a gente falar de metodologia da pesquisa, vocês me desculpem, eu só me empolguei porque a Érica apresentou o trabalho da forma como apresentou e a Rafaela, que está no processo, né, junto com muitos de vocês, de escrita ia falar dissertação de novo, da monografia, que eu já estou projetando o futuro, fez com que eu pensasse sobre isso. Me desculpe, usei muito tempo. Passo para a Ana. Karina, tem mais alguma pergunta? Não, ela só... Érica e Débora, vocês concluíram o que eu pensava mesmo, a questão da ciência, a gente tem que fazer essa separação. E a gente teve, né, eu como orientadora da Érica, dentro desse projeto, a gente tem esse cuidado de não ficar naquela coisa, porque está na moda falar de mulher nas ciências exatas, está na moda, mulher em todo lugar, está na moda. Não é questão de moda. Existe um problema, ele está colocado do ponto de vista estatístico, e como vamos resolver essa situação se a gente pretende um mundo mais econômico, que é o título da nossa fala, né? O que é equidade? Equidade é diferente de igualdade. Equidade é você dar as mesmas oportunidades a todos para que eles consigam chegar nos mesmos lugares. E a gente não está dando as mesmas oportunidades às meninas para elas estarem nesse lugar. Então, o que está faltando? E aí falta a questão lá da educação básica. Por isso que nesse complemento, agora na segunda parte do projeto, eu quero voltar com as bolsistas nas escolas para a gente entender o que está sendo feito de matemática lá. Né? Então, acho que a pergunta é mais profunda. Alguém não se sente capaz por quê? Porque o que é ofertado para a pessoa se colocar como capaz ou não? E aí talvez o questionamento seja mais amplo, em termos curriculares, né? Em termos de pensar na escola, né? Do ponto de vista aí de 2023, a coisa mais ampla. Né? Até para os próprios rapazes, mas acaba recaindo sobre a, digamos assim, a parte mais fraca da força. Lembrando lá das meninas do cabo de guerra, do início da minha apresentação. Sim. Você acaba caindo naquele lugar onde quem são as mais fracas, que estão de salto alto e de saia, elas vão se desengolar antes do processo. Mas está ruim para todos. A verdade é essa, que a gente que trabalha com engenharia, a gente percebe que há, primeiro, um desestímulo das estudantes estarem aqui,
são carreiras difíceis, são carreiras que reprovam. Então, uma coisa que a gente quer discutir é a questão do fluxo também, que as pessoas demoram muito para concluir os seus cursos, porque eles são difíceis para todos os gêneros. E aí, com o adicional da menina não entrar, não se candidatar e ainda perpassar, às vezes, dificuldades maiores, como a Erika colocou aquela questão, olha, ela tem que fazer a comida. Né? Eu coloquei isso da outra vez que a gente se encontrou. Chegar em casa lá, a gente vai ter que terminar a janta, não é verdade? Né? Não vai ter o iFood para nós, né? Mas a gente está aqui mesmo assim. A menina que traz os filhos, né? Que da outra vez ela tinha trazido os filhos, trouxe o pai, né? É isso. Né? Então a gente tem dificuldades inerentes, e não é questão de modismo. Aí que é, não é questão de modismo, embora a gente tenha uma discussão muito rasa na sociedade sobre isso. E, graças a Deus, a gente vai conseguir vencer com o tempo. Eu acho que as pesquisas, elas estão encaminhando a gente para reflexões sobre temas importantes. Elas não se encerram quando a gente publica um artigo, publica uma tese, mas elas apontam para caminhos que a gente pode prosseguir de forma melhor para construir uma sociedade melhor. Concordo inteiramente. E sobre essa questão, né, de não ser modismo, acho que a gente tem que realmente parar e refletir. Essas relações desiguais de gênero, elas têm consequências concretas no nosso dia a dia. Não é? Não vou falar sobre a taxa de violência contra a mulher, porque, né, isso a gente vai entrar numa outra discussão, mas passa por isso. Mas passa, já que nós ficamos hoje, não é, discutindo a pesquisa da Ana e da Érica, pensando as engenharias e pensando a pedagogia, qual é a consequência muito concreta no dia a dia? Passa, por exemplo, pela questão salarial. Quais são as profissões mais valorizadas? Nessas profissões mais valorizadas, qual é o quantitativo? Qual o contra-cheque de um engenheiro? Qual o contra-cheque de uma professora do ensino básico? E de juiz? E de juiz? E não, se a gente for, né, parar para pensar, então são consequências muito concretas no dia a dia. Então eu não vejo muito modismo nisso, né? Porque eu, assim, me preocupo com isso, né? E a outra questão, vocês podem estar pensando assim, mas por que a gente está falando sobre isso? Será que, agora voltando, Ana, né, para a gente encerrar esse nosso encontro com a primeira imagem que você apresentou, que remete a jogos. Aqui nós temos várias, não é, pedagogas e alguns pedagogos, futuros pedagogos e pedagogas, trabalhando, estagiando na educação infantil. Será que a gente não começa a construir essa socialização de meninas e de meninos já na educação infantil? A partir dos jogos que a gente distribui na sala para meninos e para meninas, a partir do modo como nós falamos e o que esperamos de meninas de 3 aninhos, 4 aninhos, 5 aninhos e de meninos de 3, 4, 5. Os jogos são os mesmos? A maneira da gente se dirigir a meninos e meninas, tom de voz, é o mesmo? O que a gente exige de meninos e meninas lá, já na educação infantil, são as mesmas posturas, os mesmos comportamentos? Eu não estou dando aqui resposta, só estou lançando perguntas. Ana que está aqui dizendo não. Mas assim, não estamos dando respostas, vamos pensar a respeito. Porque a gente pode sentir que o problema está muito distante da gente e que a gente não tem nada a ver com isso. Mas se um curso de pedagogia não tiver a ver com isso, eu não sei como a gente pode fazer algum tipo de mudança nessa sociedade. Se é que a gente acha que a sociedade precisa mudar um pouquinho para ficar mais amena, tanto para homens quanto para mulheres, porque não vivemos em mundos separados. Né? Muros estão erguidos, mas não vivemos em mundos separados. A violência que atinge a mulher é a violência que indiretamente atinge o homem também. Seja o marido que a cometeu, seja o filho.
que viverá com isso. Então, eu volto a agradecer a Érica, eu volto a agradecer a Ana. Eu brinquei com a Érica, eu falei que você não estava convidada, mas intimada a voltar, foi horrível da minha parte, mas é porque eu quero muito que você volte. O convite está feito, porque esses dados que você apresentou, eu sei que são dados preliminares de pesquisa e que você vai analisá-los. Então, muito obrigada. Olha o resultado da socialização. Eu não sei mexer nisso. Um problema concreto na minha vida. Dependo. Não é? É no dia a dia, concretamente, que a gente se depara com isso. Bom, então, eu renovo o convite para vocês voltarem no próximo semestre para poder apresentar esses dados já numa análise mais fina. Tá? E agradeço novamente, passo a palavra para a Érica e depois passo a palavra para a Ana, e Ana encerra o nosso encontro. Érica, você pode se dirigir às pessoas, eu não sei como voltar agora, né? Eu fui inteiramente... Eu quero ver a Ana, gente, eu não vi a Ana até agora. Não vi a Ana. Consegui ver a turma. Bom, então, eu que agradeço a professora Débora, a professora Ana também, né? A Ana pela confiança enquanto orientadora e a Débora na confiança enquanto professora, né? Agradeço vocês, né? Espero que saiam muitos bons frutos daí. E pode contar comigo para quando precisarem de alguma coisa, né? Os próximos resultados, né, professora Débora? Pode contar comigo. Obrigada, Érica. Vou só mudar a gravação. A Débora está acompanhando aqui, sabe? Ela está aprendendo a configuração. Tem uma parte de vídeo, ela está mexendo. Sim, o microfone dela. Está desligado, né? Acho que agora sim. Então, Débora, muito obrigada pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui discutindo, primeiro, com as futuras pedagogas. Pedagogos, exato. Eu sempre costumo dizer que um bom lugar, quem é meu aluno lá no PPG sabe, é o lugar da escola. Eu gosto de falar para quem está no chão da escola, né, que é lá que as coisas realmente acontecem. Não estão no nosso universo só da pesquisa, mas estão lá no dia a dia. Então, é sempre um prazer falar para professoras e professores. Muito obrigada por ter nos convidado mais uma vez. É sempre um prazer contar com você, como colega, com os seus ensinamentos. Eu e Érica comungamos, né, de que a gente aprende muito com a Débora, eu com vocês. E estamos dispostos a fazer essa integração, né, cada vez maior com as ciências sociais, com as ciências exatas. Nós te agradecemos.